mesa diretora. Vereadores se articulam visando a presidência da Câmara de Cuiabá. A eleição, você pode ter o consenso ou pode ter outra chapa, então não descarta a possibilidade de abrir uma nova chapa. E ainda uma entrevista ao vivo com o advogado Paulo Tax, que é coordenador jurídico da coligação Coragem e Atitude para Mudar, encabeçada pelo candidato ao governo Pedro Tax, do PDT. Veja esses e outros destaques na edição desta quarta-feira, dia 6 de agosto. E começa agora. Olá, tudo bem? Um dos assuntos que foi alvo de debate na Câmara de Cuiabá no retorno das sessões plenárias foi o empenho dos vereadores nas campanhas dos candidatos ao governo de Mato Grosso. Após anúncio de suposta debandada para a coligação do candidato do PSD, José Riva, alguns parlamentares voltaram atrás e 14 deles declararam apoio ao candidato do PDT, Pedro Tax. Já outros resolveram deixar para trás rusgas partidárias registradas em um passado bem recente. A corrida vaga para o Palácio Paiaguás foi o principal assunto nos bastidores da primeira sessão da Câmara de Cuiabá após o recesso. Os candidatos ao governo do estado já começaram as campanhas políticas, mas engana-se quem imagina que esteja só a mostrar os projetos. Na verdade, iniciou-se uma caçada por apoios políticos. É normal que a gente termina fazendo gestão política aos colegas vereadores, né? A gente entende as composições políticas, as composições partidárias. E alianças inimagináveis foram feitas. Mesmo sendo do PSD, partido do candidato ao governador José Riva, Toninho de Souza havia rompido relações com o presidente do Social-Democrata, pela postura que teve durante o afastamento do ex-presidente da casa, João Emanuel, também do PSD e genro de Riva. Entretanto, os discursos mudaram. Nós tivemos uma conversa, eu e o deputado Riva, e nós colocamos tudo em pratos limpos, resolvido dentro da maturidade política, dentro da sensatez. Tudo isso ficou para trás. O deputado Riva pediu perdão por tudo aquilo que aconteceu, disse que havia uma forte motivação emocional, que ele naquele momento não tinha como deixar de defender o genro dele, perdoar para ser perdoado. Então, nós zeramos o processo. Eu, como filiado ao PSD, dei a minha palavra de que darei o apoio à candidatura do deputado Riva. Além do pedido de perdão, o vereador afirmou que recebeu uma proposta de José Riva, mas não garantiu se irá aceitar ou não. Eu devo, inclusive, dentro dessa nossa negociação, se possível, né, receber uma carta de liberação do partido. Se eu quiser continuar dentro do PSD, eu tenho a possibilidade, inclusive, de assumir o comando do Diretório Municipal. Geraldo Riva é o líder maior do PSD. Para ele fazer esse compromisso comigo, ele tem autonomia para fazer esse compromisso. Eu não vou disputar com ninguém. Eu vou apenas exigir, caso eu permaneça, o cumprimento de um compromisso. Toninho de Souza disse ainda que não assinou o pedido de abertura de inquérito contra João Emanuel e deixou um mistério no ar. O meu processo protocolado no TRE é uma outra situação que nós vamos discutir depois de outubro. Em contrapartida, vereadores da base aliada ao candidato do PDT, Pedro Tax, desmentiram informações que diziam que uma debandada estaria acontecendo. 14 vereadores concederam uma coletiva e declararam apoio ao senador Pedro Tax, a candidatura do senador Pedro Tax. Então, essa história que teria uma debandada de vereadores de Cuiabá pró-candidatura do deputado José Riva caiu por terra. Mesmo preferindo não se posicionar sobre possíveis apoios, o vereador Lilo Pinheiro, do PRP, que a princípio tentaria uma cadeira na Assembleia, não escondeu que está magoado com o partido. Por enquanto, eu estou neutro. Eu não tenho ainda um candidato ao governo do estado, que houve falta de cumprimento com a palavra dada. Então, para marcarmos a nossa posição em não estar de acordo com a falta de cumprimento da palavra dada, a gente optou por retirar a nossa candidatura. Mas, ao que tudo indica, até as eleições de outubro, ainda podem haver muitas mudanças.
Ao contrário do que informou a reportagem, o candidato a governador José Riva não é presidente do PSD em Mato Grosso, e sim secretário-geral da sigla. E com o retorno das sessões na Câmara de Cuiabá, outro assunto debatido nos bastidores foi a eleição da mesa diretora, que vai comandar o Legislativo cuiabano entre 2015 e 2016. Entenda. No dia 25 de agosto, os vereadores de Cuiabá irão votar para eleger o presidente da Câmara. Júlio Pinheiro, do PTB, que ocupa a presidência, deu a entender que haverá chapa única, mas não descartou que outros vereadores se candidatem. Júlio também garantiu que o prefeito Mauro Mendes, do PSB, não terá nenhuma interferência. O conhecimento que eu tenho até o presente momento é meu nome que foi colocado à disposição. Não quer dizer que aqui na Câmara 25 vereadores têm condições de ser presidente, mas eu acho que está absolutamente tranquilo. O Mauro é natural ele ser procurado, algumas pessoas já devem ter sondado ele, mas ele tem dito para todos. Tivemos até alguns dias atrás uma reunião, ele disse a todos que ele não vai interferir no processo da sucessão da mesa. Já o secretário-geral, Maurélio Ribeiro, do PSDB, disse que tudo é possível. É um momento de diálogo, um momento de conversa, de entendimento, de argumentações, e nós estamos aguardando os encaminhamentos dos pretensos candidatos, dos potenciais candidatos, para que a gente, como eleitores que seremos desse processo, possamos nos colocar. Existe uma grande possibilidade que Júlio Pinheiro tenha um concorrente pela presidência da Câmara. O presidente Júlio Pinheiro que colocou a reeleição, e é natural agora iniciar um processo de discussão. Acho que numa eleição você pode ter o consenso ou pode ter outra chapa, então não descarto a possibilidade de abrir uma nova chapa. Ao contrário do que apareceu no GC, no gerenciador de caracteres, Leonardo de Oliveira não é do PSDB, e sim do PSB. Perdão, do PTB. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que a Câmara de Cuiabá cumpra o limite máximo de 60% do pagamento das verbas indenizatórias aos parlamentares. Acontece que, em junho deste ano, os vereadores aprovaram uma lei que fixou em quase R$ 17.300 esse valor, bem acima dos pouco mais de R$ 9.000 definidos em outra decisão, o que aumentou o pagamento do subsídio para 75%, o que é inconstitucional. A juíza auxiliar da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Célia Vidotti, considerou o ato como uma manobra de legalidade e moralidade questionáveis e disse não admitir condutas conscientes, embasadas em má-fé, fraudulentas e que procuram obter vantagem indevida. O presidente do Legislativo cuiabano, Júlio Pinheiro, do PTB, repercutiu a decisão. Nós readequamos a lei, entendeu? E a juíza não quis entender assim. Entendeu? Nós fizemos o que manda a Constituição. Agora a Câmara é natural, é o patinho feio do processo. Se não tem quem bater, vamos bater na Câmara. Mas vamos respeitar a decisão da juíza. Recorrer, você pode ter mais absoluta certeza que nós vamos recorrer. Ela tomou uma decisão em cima de uma situação anterior. A lei da regulamentação, ela não podia nem ter usado essa lei da regulamentação para tomar uma decisão, porque a lei foi votada a posterior. E na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais não compareceram à primeira sessão marcada para a noite desta terça-feira, dia 5 de agosto, após o recesso de 10 dias. Com a nova falta de quórum, mais uma vez a votação do orçamento do Estado para o próximo ano, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi adiada novamente. Segundo o membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do Democratas, o governo do Estado encaminhou um substitutivo integral ao texto original da LDO. Com as alterações, a matéria deveria ser lida em plenário, passar pelo crivo da CCJ, da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, para garantir posterior análise individual dos parlamentares. Agora, não há previsão de quando isso deve acontecer.
Mais informações na reportagem de Thaisa Pimpão, no portal do Grupo RD News. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta quarta-feira, dia 6 de agosto. Pedro Tax, do PDT, pela manhã estará em Brasília para cumprir atividades parlamentares no Senado. E à noite, em Cuiabá, realiza uma reunião com o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Mato Grosso. Lúdio Cabral, do PT, participa de caminhada. Tivemos um pequeno problema técnico na agenda. Bom, o deputado federal Carlos Bezerra, do PMDB, alvo de denúncia em reportagem do site Congresso em Foco sobre contratação de gráfica de fachada, divulgou nota responsabilizando a Câmara Federal pelo imbróglio. O PMDBista sustenta que o órgão competente do Legislativo deve fazer a triagem das empresas aptas à prestação de serviços aos parlamentares. Bezerra também afirma que as notas fiscais correspondentes a cada lote, que totalizaram cerca de R$392 mil, foram devidamente entregues à chefia do gabinete. Posteriormente, os documentos foram encaminhados ao departamento responsável para o ressarcimento das despesas, conforme as normas da Câmara Federal. Mais informações na reportagem de Jacques Gosch, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o advogado Paulo Tax, que é coordenador jurídico da coligação Coragem e Atitude para Mudar, encabeçada pelo candidato ao governo Pedro Tax, do PDT. Convido você, lógico, a participar desse bate-papo, enviando o seu questionamento ao nosso convidado no chat do RDTV, no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado. Faz 23 graus na capital. São 8 horas e 40 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
De volta com o RDTV ao lado do advogado Paulo Tax, que é coordenador jurídico da coligação Coragem e Atitude para Mudar, encabeçada pelo candidato ao governo Pedro Tax, do PDT. Lembrando que você pode colaborar com essa entrevista, com esse bate-papo, enviando o seu questionamento ao advogado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos conversando com o nosso convidado. Bom dia, doutor, e obrigada pela participação aqui na RDTV. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui com você no RDTV e para essa entrevista que eu tenho acompanhado, acho que você tem feito e são muito interessantes. Eu acho que fortalece e engrandece o debate. Doutor, eu vou fazer então a mesma pergunta que eu fiz para o advogado José Rosa, que é da coligação Viva Mato Grosso. A assessoria jurídica vai trabalhar mais que a assessoria de marketing nessa eleição? Bom, com todo respeito aos meus amigos do marketing, mas a assessoria jurídica sempre trabalha muito. Não digo mais que o marketing, mas todos trabalham tanto porque numa eleição todo mundo trabalha muito. Não tem hora, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo. Mas a assessoria jurídica, ela trabalha bastante. Porque ela tem que agir em duas formas, pelo menos é a forma que a nossa assessoria sempre faz nas eleições que participamos. Orientar os nossos candidatos para que façam uma campanha dentro da legalidade e fiscalizar os outros candidatos se eles estão fazendo uma campanha dentro da legalidade. Então, nesse período de eleição, o trabalho é de dia, de noite, então nós realmente temos muito trabalho. Qual a estrutura disponibilizada pela coligação Coragem e Atitude para Mudar para fazer esse trabalho interno e externo? Nós temos uma equipe de advogados que atuam em Cuiabá, cuidando das ações do candidato a governador, vice-governador e senador, porque todas as ações referentes a esses candidatos já se iniciam pelo Tribunal Regional Eleitoral, com exceção das propagandas que são para os juízes auxiliares. E temos também, nas principais cidades do Estado, equipes de advogados voluntariados, com trabalho voluntário, simpáticos à candidatura de Pedro Tax. Nós tivemos uma surpresa agradável. São voluntários. O Estado inteiro, advogados me ligaram, se propondo a ajudar na campanha do Pedro. Confesso que é a primeira vez que eu vejo isso ocorrer nas campanhas que eu atuo com esse tamanho. Hoje nós temos advogados atuando em praticamente todas as cidades do Estado. Então, essa é a equipe que nós temos de atuação. Tem como quantificar quantos advogados estão trabalhando para a campanha? Olha, aqui em Cuiabá nós temos aí em torno de 14, 15 advogados trabalhando. E em cada cidade, nas principais cidades, nas cidades polos, nós temos aí de 4 a 5 advogados. Mas dos 141 municípios, eu posso lhe garantir que nós temos em 70% deles, pelo menos 2 advogados, como eu disse, que se apresentaram para representar a candidatura do Pedro e do senador Rogério Salles nessas cidades voluntariamente, o que nós ficamos muito satisfeitos. Doutor, a gente fala já na imprensa da guerra de impugnações desde o início do período do registro de candidaturas. Quais foram as impugnações solicitadas pela coligação Coragem e Atitude para Mudar? Nós fizemos uma impugnação. Trata sobre o quê? Essa impugnação foi feita, impugnamos o registro da candidatura do deputado José Riva, porque entendemos, a campanha, a coligação que represento, entendeu que ele não pode ser candidato por encontrar obstáculos na lei da ficha limpa. Então, fizemos uma só impugnação e foi essa que eu falei a você e que deve ser julgada amanhã no tribunal. Sobre qual justificativa foi feito esse pedido de impugnação, já que a assessoria jurídica do deputado José Riva tem dito que ele não está inelegível por não estar enquadrado no ficha limpa em razão de não estar em 3 itens da lei da ficha limpa, que seria dolo, a questão da improbidade administrativa que ele foi julgado em colegiado e a questão do enriquecimento ilícito e dano ao erário. Como que a assessoria jurídica deve convencer o TRE de que o deputado José Riva é inelegível? Certo. A nossa argumentação é muito simples. Qualquer pessoa pode entendê-la. As condenações de que trata a lei da ficha limpa são as seguintes. Ele não pode ter uma condenação por ato de improbidade,
em órgão colegiado que importa enriquecimento ilícito, dano ao erário, como você falou. A defesa feita pela equipe de colegas, que eu gosto sempre de tratá-los como colegas. Nós somos colegas, advogados. As eleições passam, os advogados ficam. E eu costumo dizer que os advogados têm que cada um defender o seu ponto de vista dentro da urbanidade, e eu sempre procuro fazer isso. Então eu respeito todas as argumentações. Mas o que nós apresentamos? O que diz a lei? Que basta uma condenação de órgão colegiado com essas características que você falou. A defesa do deputado tem dito que nessas condenações não foi incluído a lesão ao erário e o enriquecimento ilícito, que são duas figuras. E também tem a figura do ato de improbidade doloso. Muito bem. Nós mostramos que o candidato José Riva possui, não é uma, 4 condenações. A lei exige uma. Nós mostramos que ele tem 4 condenações de órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça do nosso Estado. E mostramos que nas 4, em cada uma delas, estão as 4 figuras que a lei exige: ato de improbidade doloso, enriquecimento ilícito, dano ao erário e suspensão dos direitos políticos. Então, para contrapor ao argumento de que não figuram nessas 4 condenações o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, nós mostramos que nas 4 figuram as 4 figuras: do ato doloso de improbidade, lesão ao patrimônio público, lesão ao erário, enriquecimento ilícito e suspensão dos direitos políticos. Caso o TRE julgue pela inelegibilidade do candidato José Riva, é passível dele recorrer e continuar candidato subjúdice? Sim, ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Se vai continuar candidato ou não depende de alguns desdobramentos processuais, mas claro que ele tem o direito de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, que tem até o dia 20 de agosto para julgar todos os pedidos de registro de todos os candidatos do Brasil inteiro que, porventura, cheguem até lá. Então, a primeira instância é o Tribunal Eleitoral nosso, aqui do Estado, e depois, caso alguém queira recorrer, ao TSE. Quais desdobramentos seriam esses, para ele poder ou não continuar candidato? Existe no recurso, o recurso tem que ter um efeito suspensivo. Não é isso? Ele tem que recorrer com o direito de ser candidato. E para esse recurso ter esse efeito suspensivo, são necessários alguns requisitos processuais. Então, ele pode continuar candidato? Pode. Dependendo da forma como for apresentado esse recurso, pode. Mas eu estou falando em tese. Por que a coligação, a Coragem e Atitude para Mudar, não pediu nenhum tipo de impugnação à candidatura do petista Lúdio Cabral? Porque nós não vimos nenhum motivo. Apesar de o candidato Lúdio Cabral ter suas contas de campanha da eleição de 2012, quando ele foi candidato a prefeito de Cuiabá, suas contas de campanha foram reprovadas pela Justiça Eleitoral. É um fato grave? Não deixa de ser um fato grave. Mas não é um fato que possa enquadrá-lo, por exemplo, em uma inelegibilidade. E eu adoto, e a nossa equipe de trabalho adota o entendimento de que nós só vamos bater as portas da Justiça Eleitoral quando tivermos argumentos concretos. No caso do candidato Lúdio Cabral, nós não vimos elementos para impugnar sua candidatura. Não vimos. Não procurariam, entre aspas, pelo em ovo, como eu disse da outra vez. A gente não procura cabelo em ovo, nem chifre em cavalo. Até porque o instrumento que a Justiça Eleitoral nos dá, que são as impugnações, as representações, eles devem ser usados com muita parcimônia, com muita razoabilidade. Não se pode banalizar os instrumentos legais, como inclusive alguns já estão fazendo. Lhe dou um exemplo. O candidato Pedro Taques deu uma entrevista outro dia, e na entrevista, para os seus colegas jornalistas, ele disse o seguinte: nós temos pesquisas internas, ele, Pedro, dizendo,
pesquisas internas que nos mostram numa situação confortável na maioria das cidades de Mato Grosso. Muito bem. A coligação do candidato José Riva buscou a Justiça Eleitoral dizendo que o Pedro não pode falar de pesquisa que não foi registrada no tribunal. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso é temerário. Ele disse apenas que tem pesquisa interna. Pesquisa interna, primeiro, que você registra se quiser no tribunal. Segundo, que ele não falou número de pesquisa, não falou nada, só fez um comentário. Então, isso é uma coisa que eu acho que não é correto. Aí é uma banalização dos instrumentos legais. Falando ainda das impugnações, quais foram as impugnações recebidas, os pedidos de impugnação recebidas pela coligação Coragem e Atitude para mudar e qual o resultado delas? Muito bem. As duas coligações, tanto do candidato José Riva como do candidato Lúcio Cabral, impugnaram o registro de candidatura do Pedro e do Carlos Fávaro, que é o seu vice, argumentando que teria ocorrido fraude na ata da convenção do PDT, partido do senador Pedro Táxi, e em relação ao vice Carlos Fávaro, que ele não teria se desincompatibilizado a tempo da AproSoja. Foram 6 impugnações, na verdade. As 6 já foram julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. No caso do Pedro, foi comprovado, obviamente, que não houve nenhum tipo de fraude na eleição, muito menos na ata. E no caso do Carlos Fávaro, nós mostramos que a AproSoja é uma entidade que não é subvencionada, não recebe dinheiro público. Então, o Carlos Fávaro não precisaria sair de lá. Mas mostramos que até que saiu. E por que ele saiu? Saiu para poder se dedicar à campanha. Então, mostramos isso. Nas 6 impugnações, o TRE arquivou as 6 e por unanimidade. Entre os argumentos apresentados pelo José Rosa quando ele esteve aqui em relação a esse parecer favorável do Ministério Público é que o candidato Pedro Táxi estaria sendo beneficiado ou tendo um certo corporativismo de procuradores e promotores em razão do histórico dele enquanto procurador da República. Como que a assessoria jurídica deve trabalhar nesse sentido? Isso primeiro é uma acusação que eu acho que atenta contra a inteligência do cidadão. O Pedro já saiu do Ministério Público Federal há muitos anos. Ele deixou de ser procurador em Cuiabá há quase 15 anos, não é mais procurador da República há quase 5 anos. Dizer que um procurador que está hoje em Cuiabá o favorece é um desrespeito ao cidadão que não acredita nisso, um desrespeito ao próprio Ministério Público Federal. E eu acho que o fato de que nessas impugnações nós tivemos o parecer favorável do Ministério Público é que ele age como fiscal da lei. Ele viu que não tinha a menor procedência nas acusações, tanto que o tribunal julgou improcedente por unanimidade. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho ouvido muito isso, que o Ministério Público tem protegido Pedro, que a Justiça tem protegido Pedro, que decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal têm protegido Pedro. Então, eu acho que o Pedro devia ser candidato a presidente da República, se ele tem interferência em todos esses órgãos. E outra, se entendem que está ocorrendo isso, por que até agora eu não ouvi falar de nenhuma medida concreta em relação a isso? Vou dar um exemplo. Estão dizendo que o Ministério Público está agindo com protecionismo ao Pedro. Por que não fazem uma medida ao Conselho Nacional do Ministério Público? Eu costumo dizer que quando as pessoas têm confiança nos seus argumentos, coloca no papel, assina e dá entrada. Não fizeram isso até hoje. A situação que o senhor citou é o fato do Rodrigo Janot ter vindo em relação à Operação Ararat e a assessoria jurídica ter dito, do Riva ter dito que ele estaria trabalhando para as eleições. Seria nesse sentido? Isso não é verdade. Isso é uma mentira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteve aqui porque ele trouxe 3 procuradores da República para ajudar no trabalho do Ministério Público que está sendo feito aqui na Operação Arará. Ele disse isso com todas as letras em sua entrevista. Eu vi a entrevista dele e ele fala só sobre esse assunto, porque uma procuradora da República sofreu inclusive uma ameaça de morte. Uma jornalista, colega sua, pergunta a ele sobre questões de inelegibilidades de candidato de Mato Grosso.
Ele disse o seguinte: olha, se o candidato não preenche os requisitos e é ficha suja, não pode ser registrado. Foi o que ele falou. Estão tentando transformar esta fala curta numa ajuda ao candidato Pedro Taques. Então isso é uma argumentação que beira a leviandade. Em entrevista ao grupo RD News, nos bastidores, o José Rosa também comentou que a doutora Vanessa, que é quem recebeu essas ameaças, teria trabalhado junto com Pedro Taques anos atrás. E por isso, inclusive, esse corporativismo, esse protecionismo. Como que a coligação tem visto esse tipo de comentário? Eu acho que é um comentário que foge da realidade. Eu não sei se a procuradora Vanessa trabalhou com o Pedro, mas eu fico aqui imaginando com quantas pessoas ela já deve ter trabalhado ao longo da sua carreira. E volto a dizer, a nós, operadores do direito, nós não podemos falar as coisas que entendemos que são ilegais e não tomarmos providências. Se entendem que essa procuradora está, de alguma maneira, agindo com proteção a determinadas pessoas, isto é uma ilegalidade. Por que não entram com uma representação, então, contra ela no Conselho Nacional do Ministério Público? Falou-se muito que o Procurador-Geral da República veio a Cuiabá para beneficiar a candidatura do Pedro. Eu não vi ninguém mostrar uma representação contra o Procurador-Geral da República no seu órgão, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, fala-se muito, mas não se faz de concreto nada. A Operação Ararat deve ser usada pela coligação para, entre aspas, atingir os adversários? Eu acredito que não. Eu tenho conversado bastante com o pessoal do marketing da campanha e eu acredito que não, até porque eu acho que primeiro que eu acho que não precisa. Todo eleitor, todo cidadão sabe o que está acontecendo. Basta acessar os sites, assistir os jornais e folhear os jornais. Não precisa ninguém dizer. E eu acho que a campanha tem que falar de propostas e daquilo que pode fazer para mudar a vida, para melhor do cidadão. Deve acontecer pelo menos a fiscalização, no caso dos envolvidos, por exemplo, o deputado José Riva não pode se aproximar de algumas pessoas investigadas, a exemplo do próprio governador, enfim. Deve haver uma fiscalização da assessoria jurídica para que isso ocorra? Não. Eu acho que não. São assuntos que não dizem respeito ao cotidiano eleitoral. Se há esse impedimento, essa proibição por parte da justiça de que esses investigados se encontrem, conversem entre si, a própria justiça deve ter os seus meios de fiscalizar isso. E a questão das buscas e apreensões já realizadas em diretórios, em sedes do PDT principalmente. Doutor, como que a assessoria jurídica vai trabalhar nesse sentido para evitar possíveis irregularidades durante a campanha eleitoral? Nós, sempre, antes de começar as eleições, nós orientamos todos os candidatos, inclusive os candidatos a deputados estadual e federal, daquilo que podem e o que não podem fazer. Mas nós sabemos que o dia a dia da campanha é uma correria danada e às vezes a assessoria do candidato faz algum material que não esteja dentro da legalidade. Falando do caso concreto, nós tivemos uma busca e apreensão de um material de um candidato a deputado federal da nossa coligação. É natural a busca e apreensão nesse caso, se a justiça entendeu que é ilegal. Agora eu quero ressaltar um ponto. Foi autorizada a busca e apreensão na residência do candidato. Aquela decisão me causou estranheza. Ela foi desproporcional. Ela foi desnecessária. A busca e apreensão na residência de qualquer pessoa, na minha, na sua, na residência de quem nos assiste, é quando a justiça tem assim uma convicção de que lá dentro está alguma coisa ilegal. A residência é o castelo de cada cidadão. Mas por que causou estranheza? Porque eu nunca vi, em 22 anos de assessoria jurídica de campanha eleitoral, uma busca e apreensão na residência do candidato. Se o candidato tem algum material que a justiça entende que é ilegal, que se busque e apreende na gráfica onde está sendo feito, no comitê do candidato. Mas essa informação não pode ter vazado pela própria coligação? Eu não vejo problema naquilo que se pede.
Eu vejo problema naquilo que a justiça concede. E eu vi, repito, como desnecessário e desproporcional, e me causou estranheza uma medida judicial de busca e apreensão na residência do candidato. Outra questão jurídica também envolvendo o candidato Perutax foi a questão da pesquisa Vox Populi, do cancelamento da pesquisa, segundo o Perutax, em razão da falta de um número de inscrição e do percentual de margem de erro para mais ou para menos, mas também fala-se em razão do candidato ter tido acesso antes à capa do jornal em relação aos demais veículos. Como que a assessoria jurídica trabalhou nesse sentido? Já recorremos dessa decisão. Eu não sou advogado do Instituto Vox Populi, mas eles também já recorreram. O Instituto Vox Populi fez uma pesquisa, publicou no Diário de Cuiabá, jornal de circulação do estado inteiro. Nós copiamos aquela notícia e colocamos no nosso material de campanha, o que é comum em qualquer campanha eleitoral. Foi questionada a forma de ser feita a pesquisa. Eu tive acesso, fui aos autos e vi a defesa feita pelo Instituto Vox Populi. E me convenci de que a decisão que mandou apreender esse material está equivocada, a pesquisa está correta. Vox Populi é um instituto de renome que está há muitos anos fazendo pesquisa. Eu tenho convicção de que essa decisão vai ser reformada no tribunal. Em relação a essas acusações, essas conversas de bastidores, que a coligação teve acesso antes, de fato, da publicação do jornal, que a publicação aconteceu no sábado, e no domingo à noite já tinha material apreendido. Eu vi o proprietário do jornal, o diretor do jornal, dizer o seguinte, que o material já estava disponível na internet desde a noite anterior, e por isso que foi copiado. Então, eu não vejo nenhuma procedência e concretude numa acusação dessa, como você disse, numa fala de bastidores dessa. Luiz Bezerra pergunta por meio do chat, doutor, gostaria de saber caso Riva consiga ser liberado pelo TRE, a gente já conversou sobre isso, mas gostaria que o senhor reiterasse. No entendimento do senhor, caberá recurso no TRE? Recurso cabe. Luiz Bezerra pergunta. Recurso cabe sim. O resultado do nosso Tribunal Regional Eleitoral, ele pode ser levado até o Tribunal Superior Eleitoral. Cabe recurso sim. Há um comentário do Jorge foi só me repassado, ele fala do questionamento feito pela parte interessada em mascarar a gravidade das acusações e investigações. Por isso é muito questionado via alguns setores da imprensa. Acredita que a imprensa tem contribuído, acredito eu, que o Jorge queira falar nesse sentido, para não mascarar a gravidade dessas acusações? De quais acusações? As acusações relacionadas a candidatos. Por exemplo, do Vox Populi. A gente falou do número e falou da questão da margem de percentual. Mas, no entanto, nos bastidores falava-se que era o acesso às informações. Acredita que a imprensa pode colaborar com essa fiscalização? A imprensa pode e deve colaborar sempre. Aliás, costumam dizer o seguinte, a imprensa tem que ser justa. A imprensa tem que ser livre. A imprensa tem que ser livre. E se ela for injusta em algum momento, que sejam tomadas as medidas adequadas. Mas a imprensa tem que ser livre, sempre. Jorge, eu acredito que ele queira reiterar a pergunta, quem realmente será beneficiado em algum ponto com a intenção de mascarar as situações que estão sendo investigadas? Há candidatos que se beneficiam disso? Eu acredito que dependendo do assunto, sim. Até porque a imprensa, como eu disse, tem que ser livre. E ela tem que dar a notícia sempre, seja qual for. Se a notícia é ruim para um candidato, boa para o outro, é uma consequência da notícia. Mas eu acho que quando se busca mascarar uma notícia, significa que o processo está contaminado. E as intenções das assessorias jurídicas? Quando o José Rosa veio aqui, vou perguntar para o senhor também, no caso do José Riva, ele já tem feito parte da base do PMDB, PT, e o fato do Lúdio Cabral ser do PT, se a assessoria jurídica poderia não ser usada contra o Lúdio e ser usada contra o Perutax. No caso do Perutax, é possível que a assessoria jurídica seja usada para beneficiar um ou outro candidato no intuito de não expor a real gravidade das situações? Não, nunca faremos isso. Nunca. Da parte dos nossos adversários, tem sido claro que as assessorias jurídicas estão agindo em conjunto. Não vejo nenhum problema nisso. Se eles entendem que deve agir em conjunto dentro da legalidade, tudo bem. É uma estratégia de cada um. E eles têm agido em conjunto.
Isso é um fato. Agora, nós não, nós vamos agir onde entendermos que houver uma ilegalidade, onde ocorrer uma ilegalidade, nós vamos agir, independente de quem seja. Nem sobre as investigados da Operação Ararat, é o que o Jorge pergunta. Eu acho que em relação aos investigados da Operação Ararat, nós vamos agir quando isso estiver influenciando dentro do processo eleitoral. A Operação Ararat é uma outra coisa, são pessoas que ocupam altos cargos na vida pública do Estado de Mato Grosso, estão sendo investigadas, vão se defender. Eu costumo dizer que quem é investigado necessariamente não é condenado. Cada um tem o direito de se defender dentro desse país. Então, agora, é preocupante isso, porque ser investigado numa operação dessa natureza, com as provas que já estão ali, é muito preocupante. Mas isso é uma coisa, a Operação Ararat é uma coisa e o processo eleitoral é outra. Cabe ao eleitor, obviamente, analisar os atores desse cenário, porque nós temos pessoas da Operação Ararat aqui no processo eleitoral. Isso que eu ia perguntar para o senhor, nem quando a coligação for provocada, porque querendo ou não, eu falei com o doutor José Rosa também, há respingos da Operação Ararat sobre todos os candidatos. Cabe a cada um se defender e mostrar para a população qual é a real situação. No caso da Operação Ararat com o senador Pedro Táxi, o respingo seria no caso da ligação dele com o Fernando Mendonça. Nesse caso, mesmo quando provocado, a assessoria jurídica não vai rebater? Se formos provocados de maneira leviana, sim. Vamos usar os instrumentos legais adequados. O que ocorre é o Fernando Mendonça foi o doador, um dos doadores da campanha de Pedro Táxi ao Senado da República. Isto está lá declarado na Justiça Eleitoral. Fernando Mendonça é investigado na operação, não temos receio nenhum de falar disso. Fernando Mendonça é um dos investigados na Operação Ararat. Ponto. E o ponto tem que ser colocado aí. Daí para frente não há mais nada que ligue o senador Pedro Táxi a essa operação. Ao contrário, nas outras candidaturas nós temos candidatos sendo... Não há ligação entre candidatos. Candidatos sendo investigados. É diferente, muito diferente. Tá certo. Em relação à fiscalização, doutor, em relação aos vídeos, que a gente hoje não fala só dos panfletos apócrifos, agora a gente já recebe vídeos apócrifos, especialmente pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Como que vai trabalhar a fiscalização da assessoria jurídica para, de repente, achar a origem desses vídeos que costumam denegrir, de alguma forma, a imagem dos candidatos? Em primeiro lugar, eu quero fazer um registro pessoal aqui. Eu tenho rido muito com os vídeos. Tenho dado gargalhada, alguns são ótimos, tanto satirizando Pedro como satirizando os outros candidatos. A sátira é uma forma de crítica, é uma das mais antigas. Na Roma Antiga já havia sátira. A sátira é uma forma de crítica e nós temos que conviver com ela. Então eu tenho dado boas gargalhadas com esses vídeos. Porém, quando esses vídeos ganham o status de notícia, aí começa a ficar preocupado. Vou lhe dar um exemplo, que ocorreu ontem. Um determinado veículo de comunicação, um site, puxou da internet uma foto. Eu não vou me entrar nos detalhes, porque eu vou buscar uma medida judicial com relação a isso. Claramente uma montagem que ridiculariza o candidato Pedro Táxi. E colocou no site como se fosse uma notícia. Isso é ilegal. Isso não pode. Então, nesses casos, nós vamos agir. Agora, querer controlar a internet, as redes sociais, o WhatsApp, é querer controlar o vento. Não se controla o vento. E o candidato Pedro Táxi, ele convive bem com a crítica. Convive bem, inclusive, com a sátira. Agora, nós não convivemos com os ataques à sua honra, a honra de sua família. E contra isso nós vamos insurgir, sim. Vamos buscar a origem dessa já estamos buscando. Porque algumas situações, alguns vídeos são mais criminosos, não fazem a sátira. Fazem acusações levianas, acusações ofensivas. E esses nós vamos buscar até o final. Já buscamos de um, que inclusive chegou a um funcionário que é lotado na Casa Civil do Estado de Mato Grosso. A Polícia Federal está investigando. Todas as vezes que isso acontecer,
nós vamos pedir a investigação da Polícia Federal, que é a polícia competente para investigar crime eleitoral. Antes de fazer a pergunta do Luiz Bezerra, só para pegar o gancho, viu, Luiz? Peço sua autorização. A questão da propaganda no rádio e TV, como que a assessoria jurídica tem trabalhado e acompanhado tanto a gravação dos programas eleitorais, quanto aqueles que, porventura, vierem acusarem o candidato Petax? Nós fazemos um acompanhamento, assim que começar a propaganda eleitoral no rádio e na TV, nós fazemos um acompanhamento integral, para que, se houver alguma irregularidade, alguma ofensa, nós vamos buscar imediatamente uma resposta na Justiça Eleitoral. Então, onde tiver que tirar o programa eleitoral do ar, nós vamos pedir. Onde tiver condições e direito de resposta, nós vamos pedir. Essa é uma forma que nós encontramos de fiscalizar as propagandas de TV e de rádio. Para encerrar nosso bate-papo com a pergunta do Luiz Bezerra, em relação à utilização de órgãos públicos em favor dos candidatos Lúdio Cabral e José Riva, os partidos que são da base aliada do governador Samuel Barbosa, como a assessoria jurídica está fiscalizando essa questão e onde denunciar qualquer irregularidade? O senhor acabou de citar um servidor da Casa Civil, por exemplo. Nós estamos fiscalizando, já fizemos inclusive uma representação contra o candidato Lúdio, porque ele utilizou o espaço de um sindicato para fazer campanha eleitoral, que é proibido pela lei. O julgamento desse processo vai ocorrer nos próximos dias e nós estamos pedindo a cassação do registro de sua candidatura. A Justiça Eleitoral tem um aplicativo que se chama Pardal. Basta acessar o site do TRE e está lá. Esse aplicativo, a pessoa pode bater uma foto e enviar para a Justiça Eleitoral, que na hora chega até a ouvidoria. Tem também os telefones do tribunal que funcionam para receber denúncias. O eleitor, o cidadão, ele é talvez o principal fiscal de um pleito eleitoral. Todo cidadão pode fiscalizar uma eleição. Então, eu quero aqui registrar que a posição do eleitor, a fiscalização do cidadão, é melhor do que qualquer assessoria jurídica. É melhor do que qualquer órgão fiscalizador, porque ele fiscaliza e leva à Justiça Eleitoral, através do próprio tribunal, de sua ouvidoria e desse aplicativo que eu falei aqui, que é o Pardal, e ele também vai usar essa fiscalização para a hora do voto e escolher bem o seu candidato. Então, o principal fiscal de um pleito eleitoral é o cidadão. O senhor citou agora a questão da cassação do registro de candidatura do Lúdio Cabral, então houve sim um pedido contra a coligação Amor à Nossa Gente. Houve, nós já ingressamos com esse pedido, é uma ação de investigação judicial, está a cargo da Corregedoria do Tribunal de Justiça, na pessoa da sua corregedora, a desembargadora Maria Helena Povas. É um processo que está iniciando e deve, nas próximas 2 semanas, ter o seu final. Em relação ao Riva, a gente espera o julgamento amanhã. Amanhã é o julgamento das impugnações que a nossa coligação fez e que o Ministério Público Eleitoral também fez. Não seria uma tentativa, vou provocar o senhor, doutor, pois não, de ganhar as eleições por WO, tentando tirar as candidaturas? Não é, e eu vou dizer mais. Os filtros legais para que uma pessoa seja candidata ou não, eles devem existir. Imagine você se todo mundo pudesse ser candidato no Brasil, qualquer pessoa. Imagine se qualquer pessoa pudesse ser candidato, se não houvesse o filtro eleitoral, se não houvesse a lei da ficha limpa. Eu deixo para que cada um responda intimamente. Já pensou se cada figura que nós conhecemos no Brasil pudesse ser candidato? Então, o que nós estamos fazendo é exercer o nosso papel de órgão fiscalizador enquanto coligação. Nós entendemos que esse candidato não pode disputar o pleito, o Ministério Público também entende assim, e por isso nós estamos buscando o pronunciamento da Justiça Eleitoral. Encerro o nosso bate-papo com a pergunta do Jonas, em relação ao Muvuca. Por que a implicância do senador Pedro Tax com ele? Esse rapaz, esse José Marcondes, não há nenhuma implicância do senador contra ele. O que ocorre é que, num passado recente, nos últimos 2 anos, esse rapaz fez uma série de ameaças contra o senador, ameaças concretas. Nós levamos isso ao conhecimento da Polícia Federal, que é o órgão responsável para fiscalizar crimes contra um senador da República. A Polícia Federal instaurou um inquérito, levou ao Ministério Público Federal,
Ministério Público Federal instaurou, pediu uma ação penal contra esse rapaz. Essa ação penal tramita na Justiça Federal e os órgãos oficiais estão cuidando disso. O senador não tem implicância contra ninguém. Ele só não pode aceitar, e nós, enquanto advogados dele, ameaças contra ele, concretas, contra sua família. Buscamos a polícia foi até o Ministério Público ingressou com a ação e essa ação está tramitando. Não é implicância isso. Isso é uma reação dentro da legalidade às ameaças que esse rapaz fez. Que ameaças foram feitas? Ele fez ameaças nas redes sociais, portando armas de fogo, uma pistola e um fuzil, e postou nas redes sociais dizendo que não ia permitir que Pedro fosse governador e que estava praticando tiro para acertar só na cabeça. Diante disso, as medidas judiciais... Nós levamos esse assunto para a Polícia Federal e hoje o processo tramita na Justiça Federal. Não temos problemas nos debates? Eu acredito que não. O Ministério Público Federal solicitou uma medida de afastamento. Agora, esse rapaz também teve a sua candidatura impugnada pelo Ministério Público. Por quê? Porque ele foi candidato nas eleições de 2010 e 2012 e não prestou contas de campanha em nenhuma dessas. O Ministério Público, não nós. O Ministério Público entendeu, e corretamente, que ele não pode ser candidato, porque quem não presta contas da campanha anterior fica inelegível para as próximas. De qualquer forma, a gente tem que aguardar o julgamento. Aguardar o julgamento. Tá certo, doutora, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço e sempre que for convidado estarei aqui. Para mim é um prazer falar com vocês. Obrigada. Bom, a gente também agradece todas as participações que tivemos por meio do chat. Continue conosco no portal do Grupo RD News e também no RDTV assistindo os vídeos, as reportagens e análises que a gente posta no site. Para você, uma boa quarta-feira. Nos vemos de novo amanhã ao vivo às 8h30 da manhã. Até lá.